Boa tarde, está no ar o Simplesmente com Gabi e você, como sempre, é nosso convidado especial para juntos fazermos um podcast diferente que fala sobre saúde, cultura, comportamento, qualidade de vida, empreendedorismo, espiritualidade, sempre com o intuito de transformar vidas. Ao meu lado, Gabi Oliveira, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Pedro, a todos que estão nos assistindo e aos nossos aqui convidados especiais, Dr. Gustavo, Dr. Marcos. Muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Nossa. Obrigado aí novamente, agradeço o convite, é sempre bom estar vindo e trazendo conhecimento para a população, trazer assim, mais dados, realidades, tratamentos. E quanto mais a gente difunde esse conceito de saúde mental, quebra ali aquele estigma, aquela mística, né? Os desafios que cada um enfrenta dentro da saúde mental. Então, é sempre bom estar falando a respeito. E hoje trouxe aqui um amigo, já de longa data, e ele veio aqui para falar sobre alguns tópicos. Né? A gente vai fazer um bate-bola aqui. Enriquecer mais ainda, né? Mas espero que vocês explorem bem ele. Vamos aproveitar. Assim, hoje nós temos aqui a participação do Dr. Gustavo Carvalho Araújo, ele é psiquiatra, ele é especialista em neuromodulação, nessa saúde integral, mente, corpo e espírito. Ele vai falar muito sobre as oportunidades dos tratamentos sobre a neuromodulação. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais esse trabalho e ele veio aqui também para falar muito sobre isso. E também temos aqui o Dr. Marcos Cerqueira, ele é angiologista, cirurgião vascular, ele é fundador da clínica Novem. Isso. E ele vai falar também muito sobre essa questão da fibromialgia, sobre varizes, lipedema e sobre a situação que nós podemos realmente tratar assuntos que às vezes nós não falamos no dia a dia, né? A sociedade não tem a oportunidade de conhecer e nós vamos fazer esse conhecimento aqui juntamente com o Dr. Marcos e também com o Dr. Gustavo. É muito bom e a gente pede para que vocês compartilhem esse link para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer assuntos tão importantes com pessoas que realmente sabem falar e são especialistas nesses temas. Conhecer um pouco mais os nossos entrevistados, como nós gostamos aqui no Simplesmente com Gabi. Doutor Gustavo, fala pra gente aqui, ó, quem não teve a oportunidade de conhecer o senhor na live passada, agora no nosso podcast de hoje, o senhor é de onde, doutor? Eu sou goiano, nascido aqui em Goiânia, só que estudei fora, fiquei um período fora, fiz medicina fora, fiz minha especialização em psiquiatria fora, fiz medicina em parte da medicina eu fiz no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, parte em São Paulo e minha especialização foi em Salvador, Bahia. Eu já tenho um jeitinho meio tranquilo lá. Calma, acho que eu adquiri um pouquinho mais, assim, sabe? Mas... E o senhor, doutor Marcos, é de onde? Goiano, original de Goiânia. Também fiz minha formação fora, sou formado pela Universidade Federal do Pará. Formei há longos anos atrás, em 99. Depois fiz especialização em cirurgia geral pela Fundação de Brasília. Depois fiz especialização em cirurgia vascular e angiologia pelo Hospital Geral de Goiânia. E depois fiz outra especialização em proficiência em Doppler e radiológico em São Paulo. Então, uma longa caminhada de estudo também, longa trajetória. E é importante, né, Gabi? Quando a gente fala em medicina, realmente o estudo não para, né? A necessidade de estar sempre antenado, atualizado. Pois vão chegando novas técnicas, novos procedimentos, né? E a gente precisa realmente a gente observa isso, a gente se sente muito privilegiado aqui no estado de Goiás, especialmente em Goiânia, Aparecida, de termos especialistas realmente cada vez em mais áreas, né? A gente se sente seguros em relação a isso. E Goiânia, eu falo assim, né? O estado de Goiás está crescendo muito, né? Nessa questão. Já está bem atualizado, os médicos são referências, né? E isso é muito bom para a gente, né? Sim. Que a gente se sente seguro, né? Profissionais excelentes aqui na nossa capital, né? Dando esse respaldo todo. Antigamente, né? Tinha que ir para São Paulo, né? Hoje a gente tem aqui uma área muito boa, né? Muito extensa, com a qualidade muito boa de exames,
de médicos, Com certeza. né, de cirurgias, Sim, né? Então isso pra gente, nossa, pro goiano é muito bom. E doutor Gustavo, por que medicina e por que a psiquiatria? Olha, a medicina surgiu, claro, sempre tem alguma questão de referência, né? Ver uma pessoa, ver um ente familiar, assim, nossa, trabalha, ajuda as pessoas, então sempre essa visão de ajudar o próximo. Mas eu olhava para o meu tio também e via que ele trabalhava muito. Falei assim, ó, vocês estão em cenário, não é muito fácil. É um cenário assim desafiador, mas me parece que, não sei, Marcos, posso dizer, tu tá falando bobagem, mas parece que é a profissão que escolhe a gente mesmo. Eu Né? ia É falar verdade. isso, Medicina é sacerdócio, né? Eu falo assim que a medicina, a gente escolhe fazer medicina por às vezes, até por uma forma intuitiva. Para quem é espiritualizado, eu acredito que até por uma orientação de Deus, mas não é uma coisa que você... Infelizmente, alguns hoje escolhem por questões financeiras, mas a medicina é um sacerdócio puro, né? O dinheiro é consequência e, claro, obviamente tem que ser bem remunerado pelo trabalho e pela expertise que você adquire ao longo do tempo. Mas a medicina é uma entrega muito emocional. A gente no consultório se depara todo dia com muitos problemas, né? Sim. Já atende aí o volume de 20, 30 pacientes todos os dias, né, Gustavo? A agenda cheia. E se você não tiver uma estrutura emocional muito bem lapidada, você acaba não conseguindo dar um atendimento de qualidade para o paciente, porque não é só a questão física. Para o Gustavo é mais fácil entender isso porque ele mexe com a questão emocional, mas para a gente, como cirurgião, você tende a ficar muito mecânico pelos procedimentos que são muito mecanizados, né? Se você não tiver o coração voltado para entender o paciente como um todo, você acaba negligenciando muitos problemas e sintomas relacionados, né? Então, a medicina é um sacerdócio e principalmente especialidade. Quem escolhe a especialidade é a gente, não a gente que escolhe a especialidade. Eu, por exemplo, nunca serviria para ser um psiquiatra. Porque o psiquiatra ele tem que ter um perfil de análise muito diferente, ele tem que ter um cara que ele tem que estar antenado em muitas situações do cognitivo da pessoa, do emocional, e demanda eu falo que é um excesso de paciência. Você pode ver o personalidade do Gustavo, ele é tranquilo. Cirurgião é um cara arrojado, aqueles caras que chegam assim, vamos abrir, vamos resolver, vamos salvar. Vamos resolver logo, tipo, né? Então, se você colocar ele no meu lugar e eu no lugar dele, vai dar ruim. É verdade. Então, cada um no seu quadrado. Ainda bem, né? Graças Ainda a bem Deus, que cada é um tem uma assim, né? É personalidade. verdade. E a especialidade, ela se enquadra bem nesse perfil emocional. E a angiologia? Teve algum motivo assim na hora H para você decidir? Eu sou de formação de escola de trauma, né? Eu fiz cirurgia geral para ser cirurgião de trauma. Quando eu fiz direcionado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões para poder atender o que eu gostava de fazer, que era salvar a vida, atender baleado, esfaqueado, né? E dentro da especialidade de cirurgia geral, uma das especializações mais complexas que tem é a cirurgia vascular, porque é onde realmente envolve o risco de vida iminente. Sim. Né? Sim. Um baleado ou um traumatizado, ele só morre por sangramento. Fora qualquer trauma craniano, o que mata é sangramento. Né? Então eu via que era a parte mais complexa dentro da cirurgia. E acaba que, perfil de desafio, né? Falei, é essa que eu quero. E aí, da cirurgia geral, eu embreiei para esse caminho. Aí dentro da cirurgia vascular, hoje a cirurgia vascular também ela é muito complexa. Ela acabou abrindo muitos leques de formação. Eu escolhi para lá da flebologia hoje, que é a parte que mexe com varizes, com doença venosa. E também para a parte de exames de imagem, que é a parte de ecodoppler, que é onde eu tenho o título de proficiência em Doppler. Eu não mexo com a parte de doença arterial, porque já é uma parte de hemodinâmica, que hoje eu já considero uma outra especialidade dentro da cirurgia vascular. Então hoje eu sou focado nisso, né? Até pra gente falar, a gente vê essa situação, principalmente pessoas mais idosas, tô com varizes. Qual que é o problema de ter varizes? Todo mundo tem varizes ou algumas que precisam realmente ser tratadas? Como que funciona isso, doutor? Varizes é uma doença hoje de prevalência predominantemente feminina. 48% hoje das mulheres têm algum quadro de doença venosa, né? Então, é uma doença que tem uma prevalência muito alta, porque ela envolve uma prevalência alta devido a fatores genéticos, né? Tem uma história familiar, uma hereditariedade muito grande. E, além disso, tem os fatores ambientais que são associativos, gestações, obesidade, uso de hormônios, né? A população nossa também, graças a Deus, tem envelhecido e a expectativa de vida aumentando. Então, a tendência devido à expectativa de vida, as pessoas irem desenvolvendo insuficiência venosa. A doença venosa em si é uma doença que ela é uma doença de alta morbidade e de altos riscos à saúde. O risco de você desenvolver uma trombose venosa com varizes é até 3 vezes maior do que a população convencional.
Então não é uma doença meramente estética. É porque a gente fica justamente pensando, É, tá pensa que é apareceu só uma variz, é só estética, para né? questão de estética. É né? verdade. É uma doença É mesmo. uma doença venosa. Tanto que varizes é classificada como insuficiência venosa. Aí claro que você tem um estadiamento da doença. Numa classificação que vai de 1 a 6, você pode ter problemas de pigmentação da pele, inchaço e até mesmo abertura de úlceras. O problema da varize é que é uma doença crônica degenerativa. Então, à medida que você envelhece, a doença piora. À medida que você piora a doença, os seus riscos vão aumentando. Então, a varize está envolvida com maior risco de trombose, está envolvida com problemas de funcionais da perna, risco de úlcera, risco de abertura, de pigmentação da perna. Então, quanto antes se tem um diagnóstico, antes se faz o tratamento, melhor é o tratamento, mais fácil é de se tratar. Hoje tem tecnologias que evitam cirurgia, então... E a varize é só quando você consegue ver as veias ou a varize já antes realmente dela de ser visível a olho nu, ela já pode ser detectada? O conceito de varize é o seguinte, o que é uma varize, né? O varize é uma veia que era normal, que se tornou tortuosa, dilatada e com refluxo. O componente de refluxo é um componente que geralmente é diagnosticado através do Doppler. Mas em termos práticos, o que a pessoa vê? Geralmente a pessoa vê já um sistema dilatado na perna, aquelas microvarizes, o pessoal chama, o pessoal diferencia assim, eu tenho veia, eu tenho varize. Né? Doutor, não tenho veia, eu tenho varize. Na verdade, essa nomenclatura ela é errônea. A varizes, ela é a veia que se torna doente. Então, quando você vê aquela veia mais dilatada, ela já é uma veia varicosa, certo? Aquelas pequenininhas que o pessoal fala assim, essas são as varizes. Não, essas são as microvarizes, que a gente chama tecnicamente de telangiectasias, que são geralmente nutridas por uma varize maior. Então, de formas práticas, geralmente você vê um quadro de varize sendo desencadeado quando você já vê microvarizes na perna ou quando você já vê alguma veia grossa, né? Sim. Existem também as veias que o pessoal chama de veias internas, né? Eu tenho varizes internas, que na verdade é o sistema reticular mais profundo ou o sistema safênico que também pode estar envolvido. Esses você só faz diagnóstico através do Doppler, mas os pacientes geralmente já têm sintomas, né? E dentre os sintomas, né, que eu acho que é o mais importante de você falar para a população, os principais sintomas da insuficiência venosa, eles estão envolvidos com sinais de membros inferiores. Sinais e sintomas, quais são eles? Dor, peso e cansaço, são os principais. O paciente que tem doença venosa, ele tende a ter dor, e principalmente no período vespertino. Né? Olha. Por que no vespertino? Porque como é um sistema de sobrecarga, o sistema está sobrecarregado com sangue, sim. a tendência é que quando você está em decúbito, quando você está deitado, as pressões estão equalizadas, o paciente não tem sintomas. À medida que você começa a andar e a perna desce, existe um vetor de energia gravitacional, que é a pressão gravitacional exercida sobre o sistema, e aí, como o sistema é doente, começa esse vetor a ajudar no acúmulo de sangue na perna. Então, o paciente geralmente ele amanhece bem, fica o dia bem, quando vai chegando no período da tarde, ele começa a apresentar sintomas de peso e cansaço pela sobrecarga. Então, peso, cansaço e edema são os principais sinais e sintomas da doença venosa. Sempre quando você tiver esses sinais, você tem que pensar em investigação. E o tratamento realmente retirada? Como que funciona, doutor? Eu vi que o senhor tem um tratamento especial a laser, tem tecnologia de laser também já para esse segmento. Como que funciona? Hoje o tratamento vascular, ele tem, de um tempo para cá, dos últimos 10 ou 15 anos, nós somos um dos pioneiros em trazer laser para Goiânia. Em 2006 que nós começamos. Os tratamentos tecnológicos eles ajudaram muito. O tratamento antigamente era um tratamento muito traumatizante, tanto que existe muito estigma em relação à cirurgia de varizes por causa dos riscos, porque era uma cirurgia agressiva, você tinha que retirar safena, muitos cortes, muito tempo de repouso. Né? Hoje isso não existe mais. Né? Existem várias tecnologias hoje que promovem o tratamento, até mesmo evitando cirurgia. Laser, tratamento, bom, né? Laser, tratamento com espuma. Então hoje sim, o nosso volume cirúrgico hoje ele diminui substancialmente, eu acho que em 80%. A gente tem levado os pacientes para a mesa de cirurgia, são aqueles pacientes com varizes mais grosseiras ou com insuficiência de safena. Não existe nenhuma técnica perfeita. Eu sempre falo com meus pacientes, porque muitos vêm atrás de mim e falam assim, eu sei que o senhor trabalha com laser. Eu falo, não existe técnica perfeita, existe técnica bem indicada. Existe uma diferença. Se tivesse só um método maravilhoso, só tinha ele, não precisava dos outros. Sim. Então, os métodos eles se associam. Né? Então, quando você tem indicação de laser, o laser bem indicado, ele é excelente. Mas se você não tem indicação e usa no lugar que é equivocado, ele não vai ter efeito algum. O grande problema hoje, dentro da minha especialidade, é que tem muito aventureiro. Hoje em dia você vai em vários tipos de outros profissionais, de outras áreas que estão se aventurando dentro da cirurgia vascular.
e não fazem um diagnóstico correto, não executam um procedimento correto e, obviamente, vão trazer danos ao paciente. Ao invés de solucionar, pode trazer exato. outros traumas e piorar o quadro. Por isso que o clínico, ideal é sempre ir no especialista, né? Seja em mim ou outros colegas, Goiânia tem uma formação excelente de cirurgiões vasculares. São escolas muito boas como um todo, né? Nós estamos num celeiro de produção de bons profissionais. Então, procurar um especialista sempre, né? E eu ia te perguntar, a atividade física, para quem, né, para essa questão, ela é benéfica? Com certeza. Se a gente for, não quero me delongar muito, mas só para você entender, nós temos 2 corações, 2 corações realmente. O nosso que a gente conhece, mas o nosso segundo coração é a bomba de panturrilha, que são os músculos gastrocnêmio e solear, que é o que forma a batata da perna. Conhecida como a batata da perna. O que essa musculatura faz? Quando você caminha, essa musculatura ela faz um processo de ordenha do sistema vascular. Ela massageia o plexo venoso, melhorando o retorno. Então, sempre quando você tem uma bomba bem fortalecida ou uma bomba bem utilizada, você vai ter uma melhora do retorno venoso e, consequentemente, você vai ter uma circulação mais eficiente. O paciente, quando ele é sedentário, quando tem uma bomba ruim, ele tende a ter sintomas de sobrecarga, que são exatamente esses sintomas que eu havia falado, dor, peso e cansaço, mesmo sem ter varizes, pelo acúmulo gravitacional, pelas alterações de pressão hidrostática dentro do sistema. Então, a atividade física é fundamental. As atividades sempre de fortalecimento muscular e de atividade de movimentação mesmo. Então, a gente sempre recomenda. Musculação, existe muito mito, né? Musculação arrebenta varizes? Não arrebenta varizes. Falam muito, né? Até, tipo assim, sim. Nossa, pegar muito peso vai dar varizes. Não. O que acontece é porque, às vezes, quando você ganha muito, quando você começa a fazer uma atividade física de musculação de hipertrofia, você aumenta a massa muscular. Se você aumenta a massa muscular, você vai aumentar o débito venoso daquela região. O sistema tende a dilatar pela movimentação do sangue ali, devido à necessidade do músculo. Não, mas essa veia, às vezes, ela é dilatada, mas ela não é varicosa. A doença vascular, ela sofre grandes efeitos deletérios em atividades de alto impacto. Tudo que você pula com impacto forte ao solo tende a sobrecarregar o sistema valvular. Então, as veias, elas anatomicamente, elas são compostas por microválvulas. Entendi. E essas válvulas é que vão travando as pressões. Se você começa a aumentar muito a cabeça de pressão em cima da válvula... Tipo uma corrida... A corrida depende do tipo de corrida, depende do tênis. Mas, por exemplo, pular corda, esses crossfit fica pulando caixa muito alta. Tudo que tem muito pulo, muito impacto, vôlei pulando muito. Para quem... Não é que isso vai desencadear varizes, mas para quem tem a predisposição, é um fator deletério. Então, nem todo mundo que pula vai ter varizes, mas quem tem varizes tem que evitar pular. Esse que tem que ser o entendimento. Uma musculação excelente, bicicleta excelente, caminhada excelente, são atividades que a gente recomenda. O pessoal fica meio com preguiça, malhar panturrilha, não faz tanta bonita ali e tal, não faz parte da estética. Tem que malhar. Tem que malhar. Panturrilha, se você pensa em malhar um músculo para atividade, para a parte circulatória, chama-se panturrilha. Não, e hoje fala muito, né, da gente ter esse cuidado com a panturrilha, né, de estar fazendo atividade física para melhorar, né, a questão da circulação. E dormir com as pernas para cima faz bem? É indicado? É indicado, depende do caso, né? Assim, a gente não existe, a gente nunca pode direcionar um tratamento único para todo mundo, porque cada indivíduo tem a sua individualidade. Quando você dorme com a perna para cima, você aumenta o quê? O escoamento venoso. Né? Você inverte a energia gravitacional, ela se torna positiva em relação ao sistema. Então, quando você faz isso, você escoa a perna. Agora, isso é importante para quem tem sobrecarga venosa. Entendi. Se você tem um peso, cansaço, inchaço, você vai colocar a perna para cima, você vai ter melhora do sintoma. Agora, se você não tem sintoma algum, não tem sentido você ficar... Porque é óbvio que tudo na medicina é uma relação de custo-benefício. Você dormir com a perna para cima vai te gerar um desconforto durante o sono. Aí você entra você perde aquele sono paradoxal, aquele sono mais profundo. Aí você começa a ter problema com o Gustavo. Aí você tem que ir pro Dr. Gustavo. Aí você tem que ir para o Dr. Gustavo, cuidar da parte da insônia, da ansiedade, né? Do estresse, dos burnout da vida. Então, assim...
não é uma recomendação que a gente lineariza para todo mundo. Aham, A gente tem que entendi. manter as indicações, né, de acordo com o perfil. E quando a gente fala assim de tratamento de varizes, aí vem a dúvida aqui. Se você tira as varizes, mas não vai fazer falta aquelas veias ali, não? É uma dúvida muito comum. Não, não faz falta. Pelo contrário, elas fazem mal. Esse sistema, ele tem uma drenagem natural em que essas varizes estão prejudicando a drenagem. Existe uma sobrecarga pelo refluxo venoso. Essas veias estão acumulando sangue. Então, quando você retira essas veias doentes, que são as varizes, você melhora a circulação da perna. Então, não faz falta. O sistema vascular, ele é uma rede entremeada, muito conecta, e existe uma rede muito complexa. Então, você tratar um segmento doente, em hipótese alguma, vai te fazer mal. Como eu te falei, é ao contrário. O pessoal sempre pergunta, doutor, posso tirar minhas safenas? Outra pergunta, já antecipando, que esclarece muito a população. Pessoal, doutor, falaram que eu não posso tratar minha safena porque pode fazer falta no futuro se eu vou fazer uma ponte de safena no coração. Também um outro equívoco. Primeiro porque a safena, se ela tem necessidade de ser tratada, é porque ela é doente. Ela se você não serve lá para baixo, não vai servir para cima. Ela não serve para ponte. Ela é dilatada e doente, ela não vai servir. Segundo, você tem inúmeros outros substitutos, né? Você pode usar safena parva, mamária, radial. Existem outros substitutos anatômicos que você pode interpor em regiões de revascularização miocárdica. E o principal é que hoje 99% dos pacientes não vão mais para revascularização miocárdica. Hoje a maioria vai para tratamento por stent, tratamento endovascular. Então é uma coisa totalmente equivocada. É mesmo um mito que foi criado ao longo folclórico mesmo. Sim. Não tem sentido. Não, antigamente eu vi o povo, assim, mulheres, né? Tirarem muita safena, mas por questão estética mesmo, né? Que às vezes ficava aparecendo um pouquinho. É um absurdo. Aí eu ficava assim, gente, mas eu não acredito, você não está precisando, mas você vai tirar. Ah, não, porque quando eu coloco um vestido, aí fica acentuado, tal, eu prefiro tirar. Gente, até onde vai também a questão da vaidade, né? Porque tem essas procuras ainda, doutor? Sempre tem, né? Sempre tem procuras inúmeras para tudo, né? A indicação cirúrgica ela tem que ser uma indicação muito precisa, muito consciente, e sempre eu considero como uma última alternativa. A gente só opera o paciente quando realmente a gente não tem uma outra opção para fornecer a ele. Hoje, com laser e espuma, como eu te falei, evito muito a cirurgia. O tratamento de safena hoje também é feito por técnica endovascular, por laser. Então, esse negócio de retirar a safena acabou também. Hoje nós usamos via catéter, por ultrassom, você posiciona um catéter dentro da safena e trata ela com laser no local. Então você consegue ser mais objetivo no tratamento, com menos trauma, tanto que hoje não tem repouso mais. A cirurgia hoje você opera num dia, nos dias está andando. Antigamente era 30 dias de repouso com a perna para cima. Que bom, né? Olha, isso pra gente é assim, é um avanço, porque quantas pessoas às vezes precisam e fica com aquele medo, né? Umas tiram sem necessidade. E outras precisam tirar e não tem coragem de tirar. Exato, e outras precisam tirar e ficam com medo. Então, assim, quando vem essa modernidade, para essas pessoas que realmente precisam tirar, gente, isso é um alívio. Não, é isso aí. A gente está falando aqui com o Dr. Marcos Siqueira, um angiologista, falando sobre esses assuntos, as varizes, sobre como se diz, a saúde vascular. Mas vamos falar também aqui com o Dr. Gustavo Carvalho Araújo, ele é psiquiatra, ele falando um pouco sobre neuromodulação. Doutor, o que é neuromodulação? Explica pra gente o que é isso, como que funciona, para quem que serve. Bom, neuromodulação, hoje a gente tenta explicar da maneira prática, é você colocar a neurociência, a física, o campo da física ajudando o cérebro, o funcionamento cerebral. Então você imagina assim, uma pessoa que está muito bem, você entende que toda a circuitaria cerebral é como um sistema de rodovia. Tem sinal aberto, tem sinal fechado, então o sistema está todo funcionando. Quem está em transtorno, todo esse sistema está bagunçado. É como se tivesse muito trânsito, tido batida. Então, você vem com a neuromodulação para você ir melhorando todo esse sistema. Então, esse estímulo, que pode ser tanto por uma corrente elétrica ou por um campo magnético, você vai organizar toda essa circuitaria. E nisso você pode ativar, você pode inibir, você pode bloquear. Então, a gente faz... Você imagina um processo depressivo. O cérebro, de um lado, está hipoativo.
você vai fazer uma excitação nessa área, você vai melhorar o funcionamento de toda essa área. E na ansiedade, o cérebro está muito ativado de um lado. Então, você vem e faz um estímulo de inibição para fazer um balanço entre a atividade cerebral. E tem, quando você fala assim, inibir e ativar, é um procedimento mesmo ou é atingido realmente determinada área do cérebro, a gente faz algumas situações? Sim, quando você faz os estímulos, você tem, a gente chama assim, hubs cerebrais. Então, um hub eu vou excitar, o outro hub eu vou inibir. Então, é uma corrente que entra e uma corrente que sai. E aí você consegue regular a circuitaria. E aí o paciente começa a observar a melhora da condição de humor, de ansiedade, questões cognitivas. E não só isso, pega muito mais coisas. Tanto que isso, assim, né, é necessário para a nossa qualidade de vida, né? Eu estou vendo vocês dois juntinhos, mas eu já vi um episódio de uma colega minha que teve uma dor nas pernas. Não sentia as pernas. Né? E aí foi para o angiologista, e o angiologista, ainda bem que teve a sensibilidade, ela relatando, ele fez, acho que um exame nas pernas dela para ver se estava tudo bem. E ela conversando com ele, ele falou assim, eu vou te encaminhar um amigo meu que é psiquiatra, porque você está com síndrome do pânico. Então, assim... Acontece muito. Né? Eu acho que no seu consultório também já teve esses casos. Às vezes a gente vai com aquele sintoma mesmo, às vezes vascular, até que a gente fala assim, não, eu tô tendo alguma coisa, e quando você vê, é um processo até de ansiedade muito elevado que você tem, que às vezes a pessoa nem acredita, fala assim, não acredito que isso seja uma ansiedade, né, que está causando tudo isso, né? Dores físicas, né, sensações físicas. Sim. Acontece, doutor, dessas questões mentais realmente a saúde mental interferir na saúde física, você sentir dor, quando não necessariamente tem uma doença ali naquele caso? De fato, a gente está falando sobre somatização, né? Uhum. Os pacientes eles começam a ter vários tipos de queixa, somatiza e fica preocupado. Claramente, eu estou sentindo muito esse tipo de sintoma, eu não sei o que está acontecendo, se isso não é um câncer. Então, vem toda essa preocupação. Mas, geralmente, assim, o psiquiatra é o último que ele procura. Ele faz um rodízio aí entre as especialidades. Verdade mesmo. E cada colega vai falando, você não tem nada. Aí já com sensibilidade, olha, procura o colega da psiquiatria, vai te ajudar. E às vezes até ele não recebe muito bem essa informação. Sim. Porque assim, poxa, eu vou num especialista para ele me explicar e praticamente foi que eu tô doido. Você tá preparado para ter uma doença, ele vai uma doença física, alguma coisa, mas que você tá doido, você não tá preparado. Tem muito preconceito contra a psiquiatria. Não tem ainda esse preconceito. Tanta coisa legal. Quando eu tive a síndrome do pânico e eu procurei o psiquiatra para fazer tratamento, e aí quando eu falava para as pessoas, não, eu estou fazendo tratamento com psiquiatra, com não sei o quê. Aí a pessoa ficava assim, eu também, mas eu não conto pra ninguém. Tanto de gente que chegou pra mim e falou que fazia tratamento com psiquiatra, mas que ninguém sabia, nem da família. Gente, eu fiquei indignada, mas eu falei assim, gente, por que vocês têm esse pensamento, né? Não, porque assim, minha mãe falava que psiquiatra é médico de doido. Então... Né? Quando a gente fala, nossa, fulano tá indo até na psiquiatra, não sei o que, perde toda a credibilidade, né? Fica todo mundo tratando de um jeito diferente. Então a pessoa fica assim, eu não quero falar que eu tô indo. Né? E é tão importante a gente desmistificar isso, porque é tão importante a gente cuidar da saúde mental, né? A saúde física ela é muito importante, claro, mas a gente tem, porque é tudo integrado, gente. Se a saúde mental não estiver boa, não adianta, não. E parece até, Gabi, que eu percebo assim, que no pós-pandemia, não sei se é a necessidade da gente se isolar, de realmente pensar um pouco mais na saúde mental, a gente, no pós-pandemia, a gente abriu a mente para tratar a questão de saúde mental. O senhor percebe isso ou é algo que eu percebo só em casa mesmo, com a sociedade, assim, o meu grupo mesmo? Que eu acho que não, hoje nós estamos atentos mais à saúde mental. Já dizia ali
a OMS, no final da década de 90, ela já alertava, olha, lá para 2000, 2020, a saúde mental vai ser uma das doenças que vai mais trazer incapacidade para o mundo. Com então certeza. a gente está vendo essa crescente. Eu que estava já no consultório, já assim, não vou falar para vocês que cresceu, né? Claro, teve um boom ali na pandemia, mas já vindo a crescente, assim, uma alta demanda. Mas é claro que depois da pandemia, né, todo mundo se percebendo assim, acometido, né, falou, olha, não dá, eu tenho que procurar ajuda. Mas antes, assim, parece que principalmente psiquiatria, falou, na hora que tiver morrendo, eu vou. Eu acho que tipo assim, nossa, já procurei todos os profissionais. Eu tô passando muito mal, eu vou porque eu quero viver, né? Isso. E é importante a gente falar que a gente está no Novembro Azul, né? Um mês que a gente fala assim dos homens também estarem procurando, né? Graças a Deus eu vejo que tem muitos homens hoje que estão, né, mais preocupados, que antigamente já era difícil o homem procurar médico, né? Então, graças a Deus, hoje eu vejo que hoje muitos já estão, não, eu vou procurar, eu quero me cuidar, quero ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, é necessário o homem falar que está principalmente com depressão, com ansiedade é muito difícil, gente. Tem homem ainda que é bem resistente a isso. E muda a vida o tratamento, viu? Com certeza. Eu estava vendo um quadro que vocês estavam falando de fibromialgia, né? E o tanto que Dr. Marcos é procurado. Mesmo não sendo especialista. Pois é. Mas fala pra gente, doutor. Explica primeiro o que é fibromialgia, para o pessoal entender. E fala por que o pessoal procura o senhor. Como eu disse, não é da minha especialidade, né? Mas eu obrigatoriamente tenho que entender para fazer os diagnósticos diferenciais, né? O que é um diagnóstico diferencial? É justamente você ponderar entre as possíveis possibilidades diagnósticas e enquadrar o paciente no que seria mais plausível, né? Entendi. Então eu vejo assim, um dos grandes problemas que a gente tem, antes de falar um pouco da fibromialgia, só introduzindo um pouco sobre o assunto, um dos grandes problemas que a população tem, obviamente, por falta de informação, até porque não são informações nem sempre tão fáceis de adquirir, é entender sobre o seu próprio corpo, entender o que está acontecendo consigo, né? Então, quando você vê um paciente chegando no consultório com sintomas adversos, você tem que enquadrar ele em várias especialidades que às vezes não é o que você domina. A fibromialgia, eu acabei tendo que aprender sobre fibromialgia porque muitos pacientes vinham ao vascular achando que o problema é circulatório, eu falo, olha, infelizmente não é, o seu problema é reumatológico. A fibromialgia hoje é uma especialidade que ela é de tratamento multidisciplinar, né? Inclusive hoje a especialidade de psiquiatria, ela hoje com a neuromodulação, ela hoje incrementa uma grande ferramenta para o tratamento. A medicina tem evoluído de uma forma muito rápida e hoje a gente como profissional, a gente tem que ter a mente um pouco aberta. As formações, abrindo parênteses, as formações nossas são formações catedráticas, de formações que foram baseadas em estudos e evidências. E a gente acaba se norteando pelo que nós aprendemos. O grande problema do médico hoje é ele acompanhar a demanda tecnológica e o desenvolvimento, porque senão você fica limitado. E o pior, você mesmo cria tabu em relação a tratamentos novos. Às vezes você... Eu mesmo, quantas vezes eu já vi, eu falo assim, gente, isso aí, será que isso é real? Aí passa um tempo, tá lá normatizado pela sociedade. Então, assim, a gente tem que se atentar a isso. Por que eu estou falando? Porque hoje a neuromodulação é um tratamento, eu já conversando com o Gustavo, inclusive eu tenho parentes que fazem neuromodulação, é um tratamento que realmente ele tem causado assim, uma dissecção entre os resultados. É um tratamento, é um resultado antes e depois, né? Os benefícios com a neuromodulação, quando bem empregado, e obviamente empregado por um especialista que entenda o que está fazendo, corrobora muito para a melhora do paciente. A fibromialgia ela é multidisciplinar, ela envolve questões emocionais, comportamentais, de atividade física, reeducação alimentar, um monte de coisa. A fibromialgia em si, só para você ter uma noção, hoje praticamente 7 milhões de mulheres são acometidas de fibromialgia na população aí nossa brasileira. E a prevalência é de 9 mulheres para cada homem. Então, as mulheres na idade ali
principalmente na adulto jovem, ali em torno de 30, 40 anos, é uma faixa etária muito acometida dentro das mulheres, né? E os gatilhos que desenvolvem fibromialgia são vários, dentre eles os gatilhos emocionais e os traumáticos, né? A fibromialgia, ela é uma hiperresposta, como se fosse um organismo hiperresponsivo a pequenos estímulos. Existe um exagero no detectar da dor, um exagero no entendimento do cérebro em relação a situações que às vezes que para você é normal. Um exemplo, se eu te tocar, você não vai sentir dor. Se você toca no paciente fibromiálgico, ele às vezes ele tem aquela sensação álgica mesmo de dor. Aí é onde que a psiquiatria entra não só com a neuromodulação, mas para mostrar para essas pessoas que elas não estão doidas, que elas têm um problema, porque muitos desses pacientes, eles são conhecidos como pitizento ou mimizento. Tudo que vai falar, tudo dói, nossa, dói tudo. E dói tudo mesmo. A fibromialgia, os gatilhos emocionais ou traumáticos, que geralmente são os que desenvolvem a fibromialgia, eles alteram toda a percepção neural, toda a percepção cerebral da questão dor e da questão orgânica. Existem estudos mostrando microfasciculações, ou como se fossem microespasmos musculares, em um organismo que sofre de fibromialgia, que libera um monte de citocinas e um monte de substâncias, até mesmo neuromediadoras, que alteram totalmente a leitura do organismo. É como se você estivesse dando um curto-circuito no cérebro. Então, esses pacientes isso é ruim, né? É muito complexo. E a fibromialgia, um dos sintomas dela, um dos principais sintomas é dor no corpo todo, mas principalmente nos membros inferiores. Engraçado. Os pacientes com fibromialgia, eles têm muito sintoma no membro inferior e eles têm alguns pontos álgicos, característicos, cotovelos, regiões supraclaviculares, faces internas da perna. Tem alguns pontos que você pode diagnosticar. Mas por que é importante na minha especialidade? O que mais vem é pessoal com dor na perna achando que é vascular. E não é. E não é. A fibromialgia tem uma característica diferente. A dor da fibromialgia é uma dor contínua. Você lembra que eu te falei que a dor vascular é uma dor de sobrecarga, então ela piora ao fim do dia? Então o paciente que tem doença vascular, quando ele deita, ele tem alívio. O fibromiálgico, ele piora. Mas não é porque piora o sintoma, é porque a percepção dele muda. Entendi. Está ali em silêncio, parado, ele começa a perceber que o organismo dele está em colapso. E aí o paciente da fibromialgia ele fala, não, eu pioro quando eu deito. Mas como eu te falei, não é que piora, mas a percepção muda. É um paciente que ele não tem lacuna temporal do processo álgico, ele sofre o dia todo. E nos períodos de estresse ou qualquer gatilho emocional ou traumático, o problema exacerba naquele momento. Então, ele é um paciente que ele tem uma característica diferente. E também, pela questão neurológica, ele acaba tendo alterações também táteis. Então, um paciente que às vezes ele tem alteração de tato, ele pode ter hiperestesias ou parestesias, ele pode sentir, falando em termos normais, ele pode sentir a pele às vezes mais dormente, ou às vezes hiperresponsiva, sem encosta ele sente um choque. As pontas de dedo às vezes com dormências. Alguns pacientes falam, doutor, é como se eu tivesse passado um papel em sulfilme na ponta do meu dedo. Eu vou pegar e eu não tenho tato. Parece que tem algum meio de interpor no meu tato e a área que está sendo tocada. Existem várias formas de você fazer o diagnóstico. O importante é ter essa noção para você poder encaminhar para o especialista certo. E nisso, hoje, a neuromodulação ela tem ajudado muito nessa situação, porque a fibromialgia não tem cura. Ela é um tratamento que ela demanda um acompanhamento profissional e, às vezes, frustrante, porque as medicações, às vezes, elas não agem de forma tão eficiente. Então, ela é multidisciplinar, ela tem que ter uma mudança de hábitos de vida, atividade física para você melhorar, né, Gustavo, os mediadores cerebrais, liberação de serotonina, um monte de coisa legal aí que vai ajudar o cérebro a fazer a ressignificação dessa situação toda. E o tratamento psiquiátrico é fundamental, o tratamento nutricional e o acompanhamento também com o reumatologista para ver se essa fibromialgia também não pode estar sendo desencadeada por alguma outra questão envolvida, alguma doença autoimune, alguma outra questão. Então, é complexo. Por isso que você tem que procurar um especialista adequado. Como eu falei, eu não trato fibromialgia, mas eu tenho que ter a percepção para poder encaminhar para os colegas. Sim. Então, o paciente que já tem diagnóstico de fibromialgia, ele não tem que vir comigo. Ele tem que procurar uma avaliação
psiquiátrica, uma avaliação reumatológica e aí daí encaminhar para as outras especialidades, nutricionista, fisioterapia, atividade física, tudo isso. Então é complexo, mas ela participa dentro de um monte de diagnósticos diferenciais de membros inferiores, né? O membro inferior ele pode ter sintomas relacionados à fibromialgia, a neuropatias periféricas degenerativas, como por exemplo no paciente diabético que desenvolve as neuropatias diabéticas, que alteram percepção tátil, tem choque, formigamento, sensação de queimação na perna. São pacientes que vêm às vezes e falam, estou com problema vascular, mas ele não, está com a degeneração neural. Né? Você pode ter problemas traumatológicos, problemas ortopédicos, com dores articulares que podem irradiar para algumas situações. Você pode ter problemas na coluna, que pode irradiar dor para a perna. Você pode ter processos inflamatórios de doença autoimune, que pode causar problemas de pele. Até mesmo a esclerodermia, que pode causar também problemas ali na circulação. Então, enfim, é uma gama de diagnósticos diferenciais. A fibromialgia é apenas um deles, né, dentro dos diagnósticos de perna. Nossa, mas isso é tão importante, assim, você está falando, porque você encaminha, vamos supor, se não for da sua área. Sim. Porque às vezes a pessoa vai, aí você olha e fala, não, você não tem nada, vascular, você está ótima. Aí a pessoa vai embora com aquela dor, não resolveu o problema. Ninguém gosta de ir no médico, né? Sim. Exato, porque precisa. Então, quando você chega, ó, não é minha área, mas eu vou te encaminhar para um profissional que, né, para ele investigar que pode ser isso. Porque aí, senão, a pessoa vai embora do médico. Ah, ele falou que não é nada, mas, gente, mas eu sinto dor. Né? Então, tipo assim, como não é nada, né? Às vezes pode ser até questão, assim, sei lá, emocional, da ansiedade, mas é bom mesmo a pessoa estar procurando, né? E é interessante, né, Gabi, como o doutor falou assim, aparentemente, às vezes é uma doença que ela não é visível, né? Não é. Sim. Ela não é visível. Então, realmente, quem está do lado do doutor Gustavo vai para esse lado, é mimizento e tal. E como o senhor chega, como o senhor recepciona um paciente com fibromialgia e encaminha ele para neuromodulação? Assim, esse paciente fibromialgico, na maioria das vezes, ele já chega com um diagnóstico. Porque assim, ele já passou com tanta especialidade e aí ele já foi orientado, ó, procura o reumato. E é um tipo de... O Marcos estava falando dessa complexidade. Ele faz exames laboratoriais não mostram nada. É verdade. Exames de imagem não mostram nada. Então, é uma doença assim, que você vai fazendo exclusão. Não é isso, não é isso, não é isso. Então, você é fibromiálgico. Não tem nada aqui. Então, o diagnóstico está correspondendo. Você tem a dor nos tender points. Você tem ali fadiga, você tem sintomas de humor, você tem sintomas cognitivos e fibromialgia. E aí o especialista vai e encaminha. Ó, doutor, o médico falou que eu tenho fibromialgia, já estou usando um tratamento adequado, estou tentando mudar estilo de vida, só que por estar depressivo, não tenho ânimo para mudar estilo de vida. Sempre cansado, fadigado, gera muito sono, fadiga, né? O sono ruim, né? E a dor, na hora que ele começa a fazer o movimento, ele sente muito. Mas pelo contrário, né, Marcos? Quando ele faz atividade física, consegue manter a rotina, isso vai melhorando. Porque você tem liberação ali de beta-endorfina que vai melhorar o funcionamento cerebral, melhora o funcionamento serotoninérgico, dopaminérgico, noradrenérgica, ele sente assim, um bem-estar. Fala, nossa, a atividade física já está dando um resultado aqui para mim. Agora, sobre fibromialgia e neuromodulação, é onde esse paciente esgotou todos os recursos dele e já está assim, bem medicado, usando ali o esquema terapêutico apropriado e não teve resultado. Eu estou curtindo dor mesmo usando esses remédios em dose alta, nada melhora. Pelo amor de Deus, me ajuda. Então, eu tenho essa modalidade, essa nova ferramenta, onde a gente faz um estímulo cerebral, onde eu vou fazer todo um bloqueio da parte nervosa de dor. Você vai liberar opioides endógenos, vai melhorar essa dor do paciente. Ele fala, nossa senhora, terceira ou quarta sessão ele já sente ali um alívio, já ajuda bem o quadro.
E nisso ele já começa a melhorar também sintomas de humor, sintomas de ansiedade. Tem um termo técnico que eles falam, a fibrofog. Fibrofog é como se fosse uma fumaça cerebral. Então ele fica assim, olha, tá tudo bloqueado, tá tudo travado, tô lento, tô aéreo, tá tudo muito difícil. Já começa a clarear mais quando você faz todo esse destravamento cerebral. Então, e só de melhorar a dor, né? Porque, gente... Na dor. E acho que faz porque a total dor é diferença muito na vida da ruim. Mas pessoa. um detalhe importante que eu quero frisar é assim, o que é você ir com um especialista, primeiramente idôneo e que entenda do problema. O Gustavo falou uma coisa muito importante, que o paciente que chega para ele é uma ferramenta adicional ao tratamento instituído precoce. Sim. Lá atrás, ele veio do tratamento já com reumato, ele já fez uma avaliação de detalhe, de inúmeros detalhes, ele já veio de um especialista que já usou as ferramentas medicamentosas, que já está em andamento terapêutico e que a neuromodulação agrega. Sim. Não adianta você querer pular etapas. Por exemplo, às vezes você fala com um paciente de fibromialgia aqui agora, ele fala, eu vou lá fazer uma neuromodulação. Eu vou correr lá e fazer isso. Não é assim que funciona. Você tem que fazer uma avaliação de toda uma situação para poder, a partir dali, iniciar um tratamento com especialista, com reumatologista, as avaliações de diagnósticos diferenciais, e aí sim, junto com isso, complementando o tratamento, a neuromodulação. Aí você vai ter um ótimo resultado, né? Porque às vezes as pessoas querem queimar etapas, né? E a medicina ela não funciona assim. Se você não tiver um tratamento... hoje a gente fala muito em medicina integrativa. Sim. Antigamente, as especialidades trabalhavam muito individualizadas, né? E hoje a gente tem percebido que quanto mais você tem contato entre os colegas, mais você consegue trazer benefício para o paciente. Então, o Gustavo, como psiquiatra, junto com o reumatologista, eles integram muito bem, eles resolvem muito bem. Mas um só lá e outro só aqui, às vezes, não dá um resultado. Não, e graças a Deus a medicina ela está indo muito para esse lado integrativo, né? Sim. Porque é muito bom, né? Você pegar um paciente, porque o paciente é todo sistêmico ali, né, gente? Sim. Então, assim, você pega um paciente que tem um problema vascular, que tem um problema mental, tudo junto, porque acontece, está tudo junto. Então, você vai tratando, troca ideia um com o outro, né? Fala, olha, eu estou fazendo isso com esse paciente, olha, esse medicamento também ajuda. Então, isso para o paciente é muito benéfico. E né? além da fibromialgia, doutor, o que a gente pode tratar com neuromodulação? Então, você imagine toda uma estrutura cerebral com esse desarranjo neuroquímico. Então, você vai pegar N doenças, né, com esses distúrbios neuroquímicos. Então, a tendência é você tentar melhorar toda essa via cerebral. Então, transtornos neuropsiquiátricos, né, você tem ali um quadro, um AVC. Um AVC você tem ali uma área onde foi queimada, então essa área ela é como se você fosse lá e apagasse todos os sinais e a estrada deixasse de existir. Mas tem ali neurônios remanescentes que ainda, olha, eu ainda sirvo para alguma coisa. Quando você faz o estímulo, ele consegue, aí que vem o lindo da neuromodulação. Quando você faz o estímulo nele, ele tem uma capacidade de, a gente chama de neuroplasticidade, ele lança mais tentáculos e consegue fazer mais conectividade e melhora a sinaptogênese dele. Então ele consegue fazer alguns braços, pegar outros neurônios que estão ali. Olha, eu consigo também ajudar. Aí eles vão se ajudando. É claro que aquela área era toda povoada, diminuiu assim demais, mas eles já conseguem responder ali alguma coisa. Então, você tem um AVC onde a pessoa teve uma perda de um lado motora, perda de motora, né, déficit motor, ele sai de uma nota 0, ele já consegue, olha, estou quase conseguindo pegar um copo, já consigo levantar. Então, para ele, isso aí é uma qualidade de vida. Muito bom. E quando o senhor fala de ativação, assim, a atividade é fortalecer, né, permitir. E aí eu fico pensando, não, eu quero melhorar. aparentemente estou bem, mas eu quero melhorar meu conhecimento, minha vontade de estudar, ter alguma prova, um foco. Ajuda também? O que aconteceu com a pandemia? Muitos pacientes tiveram Covid e trouxe muito dano cognitivo. Principalmente esses pacientes que tiveram
perda de tato, né? Perda olfativa, não estou sentindo sabor, não estou sentindo memória, gosto. né, também. Então, são pacientes que realmente ficaram mais comprometidos ali, essa circuitaria ficou comprometida. Então, como eu expliquei daquele primeiro momento, você pega aqueles neurônios que estão bons, você faz o estímulo e ele volta, fala, olha, a cognição está voltando, a memória está melhor, as ativações, consigo ficar mais focado, consigo ficar mais atento. Então, a neuromodulação ajuda muito nesse processo. Ô, doutor Gustavo, por exemplo, quem teve AVC e aí não ficou com nenhuma sequela, teve um pequeno, né, não ficou com sequela, nada. Ele pode fazer a neuromodulação para evitar, para prevenção? Assim, digamos, quem procura é porque está com algum tipo de dor. Certo. Né? Mas se uma pessoa teve um micro AVC sem sequela, sem nenhum dano, provavelmente tem muita gente que tem micro AVC e nem sabe que teve. Então, geralmente quem vai procurar o tratamento, né? Mas assim, não faz sentido uma pessoa que teve ali micro e você, detectei, vamos fazer o estímulo para te ajudar. Não, o próprio sistema é muito inteligente. Então, o nosso cérebro, nosso organismo encontra maneiras, né, para... Teve um probleminha aqui, então encontra maneiras para tentar suprir. Entendi. Quando todos esses mecanismos falham, aí de fato começa a ter sinais e sintomas. Precisa procurar ajuda. Tem um problema aqui. Mas a neuromodulação serve também para enxaqueca, pessoas que têm muitas dores de cabeça? Boa pergunta. Então, tudo que tem alteração, né, de circuitaria, ela vai ajudar. Então, você tem ali pacientes com enxaqueca, você tem uma nevralgia dos vasos cerebrais, ela atua, melhora, né, enxaqueca. Pacientes que têm os quadros de cefaleia tensional, que é o tipo de dor de cabeça mais comum, né, você, né, trata ali, geralmente a cefaleia tensional é relacionada à área psiquiátrica, né? Então, relacionada a estresse, ansiedade. Você trata a ansiedade, trata o estresse e melhora as dores de cabeça de ordem tensional. E assim vai, Parkinson, demência, Alzheimer, essas doenças neurodegenerativas, porque ocorrem alterações neuronais e aí é onde entra a neuromodulação, porque está tudo bagunçado, então ela entra para organizar. E tem alguma contraindicação? É um determinado paciente que não pode usar? A gente fala assim, existem contraindicações relativas e absoluta. Absoluta, de fato, quem teve um implante cerebral, né, teve que colocar ali algum tipo de implante e está ali, né, com alguma placa, algum implante que se for fazer o estímulo pode mexer nesse implante, fazer uma lesão. E tumor em atividade. Realmente tem muita gente da área de câncer que solicita, está com câncer cerebral, está com muita dor, está ali em atividade, você pode ajudar, olha, vai aumentar a vascularização e vai difundir mais ainda o câncer. Nossa. Não tem como. Agora, pacientes assim, tem histórico de convulsão, epilepsia. Convulsão é uma coisa, epilepsia já é um tipo de doença que leva a quadros convulsivos. A pessoa pode ter uma convulsão isolada, só que ele tem que falar a respeito, porque ele pode ter um foco irritativo. A gente, como a excitação, pode gerar um foco irritativo e ele convulsionar. Sim. Então, se ele tiver um histórico de convulsão, eu tenho que pedir um exame, um eletroencefalograma, para ver se não tem atividade, né, eliptiforme ali que vá fazer a pessoa convulsionar. Então, se o exame está mostrando, está tudo certo, não tem nada aqui que a gente pode fazer a neuromodulação sem problema nenhum. Ótimo, é bom saber disso. E o pessoal vai acompanhando essa oportunidade, né? Realmente a ciência evoluindo, especialistas que realmente que trazem...
não vou dizer assim uma solução definitiva, mas uma solução bem plausível mesmo. Tratamento, né? Para melhorar a qualidade de vida, né? Porque é isso que a gente também quer, né? Sim. Ô, doutor Marcos, eu vi lá no seu Instagram, que a gente vai fuçando muito, né? E o doutor Gustavo já tinha comentado. Hoje está se falando muito em lipedema, né? A gente olha a internet aí, então a maioria das mulheres estão todas. Gente, eu acho que eu tenho isso. Todo mundo, as mulheres todas ficam, né? O que é o lipedema? O lipedema é um processo inflamatório do tecido adiposo, né? Uhum. Existe uma grande diferença entre a gordura normal e a gordura que está sofrendo o processo inflamatório. Então, o que acontece é que esses diagnósticos que estão sendo feitos são muitas vezes equivocados, porque o lipedema ele é um diagnóstico clínico, né? Não existe nenhum exame que comprove lipedema, mas você tem que unir pontos para você poder chegar num diagnóstico preciso. O que acontece é que o acúmulo de gordura, ou obesidade, ou a celulite em grandes volumes não significa que você tenha lipedema. Certo. O lipedema, como eu falei, é uma doença inflamatória que exige gatilhos inflamatórios para que ela possa ser desencadeada. Esses gatilhos, eles geralmente, na grande maioria das vezes, são gatilhos alimentares. O açúcar é um dos principais gatilhos para você desenvolver o processo inflamatório, mas ele também pode ter gatilhos inflamatórios envolvidos com questões hormonais e com questões até mesmo traumáticas, né? O lipedema em si, ele tem alguns pontos muito característicos. Por exemplo, a mulher, eu já falo mulher porque lipedema é uma doença de mulher, né? Homem com lipedema não existe, né? Justamente pela questão anatômica do depósito de gordura que nas mulheres geralmente privilegia os membros inferiores. Mas tadinha das mulheres, né? Ó, a gente já falou de varizes, fibromialgia que atinge mais, agora o lipedema. Tem muita coisa envolvida aí. E esse acúmulo de gordura, ele pode sofrer um processo inflamatório e desenvolver a doença do lipedema. Uma das características do lipedema, a simetria corporal, é aquele perfil de mulher que geralmente você observa aquela mulher que ela veste um número em cima e veste outro número embaixo. Sim. Mulher magra, geralmente de perfil mais magro, e aí você vai chegando nas pernas, aquelas pernas mais grossas, geralmente com tornozelo mais grosso, porque o lipedema geralmente ele perde um pouco a silhueta da perna, vem aquela perna muito grossa de cima e embaixo, né? Isso é claro que isso não é uma normativa, estou falando que é de modo geral. Certo. Existem pessoas que desenvolvem lipedema só de coxa, ou lipedema só de perna, mas de modo geral aquela pessoa que tem a simetria corporal magra em cima, fortinha embaixo. Tem muita dor ao toque, o lipedema por ser inflamatório, geralmente ao toque a dor é aumentada. Pode ter presença de hematomas pelos processos ali de ruptura vascular ou processos inflamatórios, né? E é o paciente que geralmente ele pontua muito bem onde ele desenvolveu o lipedema. O lipedema, por exemplo, tem mulheres que falam, doutor, quando eu tive meu primeiro episódio menstrual, minha perna mudou. Ela era magrinha e de repente ela começou a crescer. Você já fica atento, né? Gatilho hormonal. Entendi. Pacientes com muita ingesta de açúcar. Eu tinha uma dieta até boa, mas de repente eu me descontrolei emocionalmente, fiz uma crise de ansiedade, comecei a comer muito açúcar e minha perna piorou muito. Então, são pontos que você ajuda no diagnóstico diferencial. Agora, o diagnóstico de lipedema, ele tem que ser feito por um especialista, né? De preferência, é uma doença predominantemente vascular, né? Geralmente é o vascular que cuida. Mas eu falo assim, que o lipedema, ele é uma doença que o diagnóstico é difícil, mas o tratamento é gratuito, né? Porque hoje estão inventando um monte de coisas para lipedema, tem gente aí inventando um monte de fórmula, querendo levar paciente de lipedema para lipoaspiração, totalmente fora do que é preconizado. O lipedema, como eu falei, ele tem gatilho inflamatório. Então, qual que é o tratamento do lipedema? É retirar o gatilho. É lógico. Simples assim. Se você tem um paciente que tem lipedema porque ele tem ingesta excessiva de açúcar, adianta você medicar ele? Não. Você tem que tirar açúcar. Sim. Se você tem um paciente que tem lipedema porque tem como é que eu falaria? Hiperresponsividade. A uso de hormônios, você vai medicar ele ou você vai retirar os hormônios? Então, tudo é uma questão de bom senso. Então, o lipedema, o tratamento também é multidisciplinar. Você precisa ter um nutricionista para fazer uma dieta
tirando os fatores desencadeantes, Sim. analisando a dieta e os fatores comportamentais, porque, por exemplo, o paciente que tem intolerância à lactose, ele também vai desenvolver lipedema por lactose. Um paciente que tem intolerância a glúten, ele vai desenvolver também por glúten. Então, tudo que é inflamatório ao organismo, e isso é individualizado, você pode aumentar o risco de lipedema. Então, primeiro, tratamento de lipedema, dieta adequada, controle nutricional, avaliação do nutricionista, dieta, a gente fala mais na dieta mediterrânea, né? Uma dieta mais saudável, evitando excesso de gorduras trans, alimentos, farinhas brancas e açúcar principalmente. Atividade física regular para você melhorar ali a queima metabólica e diminuir o processo de acúmulo gorduroso, né? E controle hormonal nos casos de mulheres que estão desenvolvendo isso aí numa fase hormonal em que precise realmente de uma reposição hormonal, alguma coisa assim. Uso de anticoncepcional, alguma coisa. Aí vai no especialista e tenta reorganizar isso. Fora isso, o resto são situações muito pontuais. Por exemplo, lipoaspiração para lipedema. Nós só indicamos a lipoaspiração quando o paciente já tem aqueles nódulos, o lipedema fase avançada. Aquelas mulheres com aqueles nódulos grosseiros na perna que já estavam atrapalhando andar, aquelas pacientes com a perna muito debilitada. Ali a lipoaspiração pode ter um resultado pontual naquela Só situação. para tirar aquilo, não Só que ela pra tirar, vai tratar o Mas de qualquer maneira ela vai ter que fazer as retiradas dela. É um tratamento coadjuvante, ele só entra associativo. O tratamento em si, como eu te falo, não tem o que inventar. O tratamento é encarar que você tem que mudar hábito de vida. E eu acho que é o mais difícil. Não as pessoas delegam muito responsabilidade ao médico, né? Doutor, passa o remédio para mim. Não tem remédio para lipedema. Estão inventando um monte de fórmulas antioxidantes, mas isso é coadjuvante. Às vezes, quando você pode, às vezes, ajudar auxiliar o paciente, ali, né? desde que ele esteja fazendo a parte dele. Enxugar gelo, você ficar medicando o paciente com gatilho inflamatório. Eu conheço um professor que ele falou assim, gente, às vezes um tratamento de alguma doença depende muito mais de você parar de fazer algo que está te fazendo mal do que você tomar alguma coisa. Com certeza, absolutamente. E isso é o mais difícil, porque quando você chega e fala assim, toma isso aqui, a pessoa, não, tranquilo, né? Agora, olha, você vai ter que parar de comer doce. Então, isso a pessoa já fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu não consigo. Doutor Marcos, já te pediram a pílula de atividade física? Graças a Deus, ainda não. Eu vi isso no Instagram. Ainda não fizeram isso comigo, não. Doutor, pelo amor de Deus. Responda isso pra gente. É verdade essa pílula aí, gente? Toda hora. Doutor, se o senhor me passar a pílula de atividade física, eu tomo. Fazer. Meu Deus do céu. Comecei não faço. Com a personal, um colega meu, não, é bom, tá te ajudando. Falei, tá, o problema é que eu que tenho que fazer o que ela tá me mandando. A questão é essa. Pois, afinal de contas, eu estou pagando e ainda tenho que fazer atividade. Tem que fazer atividade, né? Eu acho assim, esses hábitos. E a gente sabe, muita gente sabe, né? O comer melhor, né? Na verdade, eu acho que muita gente sabe, mas ainda tem essa dificuldade, né? O bom é que a gente tem um psiquiatra aqui, que a gente pode pedir uma ajudinha, né? No que é possível, a gente tenta entender e ajudar. Porque eu creio também que nessas questões, assim, principalmente a mulher que tem o lipedema e tudo, ela fica também um pouco mais ansiosa, né? Ou deprimida. Tem dor também? Muita. Um dos critérios de diagnóstico de lipedema é dor, né? Dor ao tato, né? Aquelas mulheres que você não pode encostar na perna dela. Então, assim, o contexto é muito complexo, porque, por exemplo, eu tenho casos de pacientes, por exemplo, que chegam deprimidas porque têm tido problemas nos relacionamentos interpessoais, na intimidade com os maridos. Porque o marido não pode encostar nela. Quem encosta na perna dela, ela puxa a perna. Então, assim, também, a pessoa aí a pessoa começa a ficar reclusa dentro de um ciclo vicioso ali de baixa autoestima. E aí, geralmente, como é uma doença muito inespecífica, existe acusação ali. Você está com frescura, você está inventando. São diagnósticos, por isso que eu te falei que são diagnósticos complexos e que exigem uma avaliação multidisciplinar. Não adianta pensar que um profissional só vai resolver situações como uma fibromialgia ou como um lipedema, porque não vão, né? Você tem que direcionar e acompanhar em conjunto. Doutor Marcos, o senhor falou sobre a questão de alimentação, a gente precisa melhorar realmente,
Mas existem alguns alimentos que são benéficos mesmo para a saúde vascular? Existem, né? A saúde vascular, de modo geral, eu posso falar que existem muitos alimentos benéficos, mas seria interessante falar o que você, melhor, como você falou, o que você não deve fazer. Porque os outros, se você fizer, é ótimo, mas o que você não deve fazer, né? Hoje, um dos maiores índices de mortalidade mundial hoje estão relacionados aos problemas cardiovasculares. E quais são eles? Geralmente, formação de placa ateromatosa, que é a formação de placa de gordura dentro das artérias. Então, quando a gente fala em doença vascular, nós não estamos falando, como eu te falei, apenas doença venosa, porque até agora eu falei de varizes, mas existe a questão arterial, que é altamente complexa e de alto índice de mortalidade. Então, hoje, a população, de modo geral, existem estudos mostrando que a população, por exemplo, americana, 40% da população é obesa. Por quê? Por causa da alimentação fast food, alimentações inadequadas. A formação de placa de gordura ela decorre devido, primeiramente, a hábitos e também a questões hereditárias. Tem pacientes que têm as hipercolesterolemias familiares, que eles produzem o colesterol endogenamente de forma equivocada. Então, pacientes que o organismo produz o colesterol. Então, esses pacientes, sim, têm os problemas pessoais, de origem genética, né? Aqueles pacientes que têm história de infarto na família, infarto precoce, morte precoce. Os fatores, as graduações de risco, elas vão alterando de acordo com a história individual de cada pessoa. Então, pessoas que têm história de infarto na família, morte fulminante, formação de placa ateromatosa em familiares próximos, essas pessoas elas estão enquadradas em um outro critério de risco. Mas a população em geral, ela mesma se enquadra em risco devido à alimentação. Alimentação rica em gordura, rica em açúcar. Todo paciente que tem uma ingestão inadequada, esses depósitos eles vão acontecendo nas artérias, em menor ou maior quantidade. Então, as ateromatoses, de modo geral, elas acometem pacientes acima de 60 anos. Mas hoje, por exemplo, a gente já faz dupla de carótida e já pega placa de carótida em pessoa de 40. Por quê? Por causa da comida? Então, assim, primeiramente, evitar as ingestas dos alimentos das gorduras trans, alimentos ricos em gordura, diminuir a ingesta de açúcar e ter hábito de vida saudável, como um contexto. Atividade física, gente, não é uma questão de gostar, não. Ela é obrigatória. Não é nem mais estética só. É assim, uma questão de longevidade, uma questão de você melhorar seu prognóstico de vida. Existe um estudo, saiu esses dias, um estudo mostrando sobre, por exemplo, atividades com raquete, um tênis ou um beach tênis, prospectando um aumento de 8 a 10 anos na longevidade. Nossa. Se você faz uma atividade regular de raquete, você pode ter 8 a 10 anos a mais de vida. Olha, quem não quer isso, né? Então, é óbvio que não é só pegar na raquete, mas isso é um contexto. Né? É uma atividade regular, que aumenta a frequência cardíaca, que aumenta o débito cardíaco, que melhora a função de bomba, que reduz a formação de LDL, diminui o LDL, que é o colesterol ruim, que você melhora a produção do HDL, que é o colesterol bom, que você muda toda a angiogênese do corpo, toda a questão, todo o metabolismo do corpo. E aí, junto com isso, a ingestão saudável. Agora, voltando às questões dos alimentos saudáveis, que o senhor me perguntou. Existem vários alimentos que podem ajudar, mas é como eu falei, eles são coadjuvantes. Por exemplo, um exemplo clássico, que a gente gosta muito, o goiano gosta muito, o alho. O alho, esses dias mesmo eu publiquei um vídeo falando sobre o alho. O alho é uma medicação, não, um alimento que serve como remédio, porque ele tem uma substância que se chama alicina, que é uma substância anti-inflamatória e antioxidante. Então, quando você tem uma ingesta regular de alho, você está liberando uma substância que ela combate os radicais livres oxidativos. E você diminui o processo inflamatório de uma forma eficiente e não deletéria, e também que não prejudicial, por exemplo, ao seu estômago, como um anti-inflamatório hormonal, que você não deve usar de forma rotineira. Então, o alho usado de forma correta, na medida correta, você pode ter efeitos benéficos. A cebola também tem alicina, o componente do alho também, efeito antioxidante, anti-inflamatório. Vários chás, como chás de hibisco, erva cidreira, são chás que também têm efeitos anti-inflamatórios, reduzem níveis de LDL. Se você entrar para os alimentos, por exemplo, como a beterraba, também tem um efeito vasodilatador já conhecido, eficiente, melhora a circulação periférica, melhora a perfusão das extremidades. Vários alimentos podem ser usados. Mas entenda o seguinte, a cúrcuma, por exemplo, que é um anti-inflamatório comum, só que a cúrcuma, por exemplo, existem detalhes que as pessoas não se atendem. Ela vai pegar, vamos comer açafrão. Né? Mas, por exemplo, a cúrcuma,
que é um dos derivados do açafrão, né, que é um derivado inflamatório, ele só tem boa absorção se ele estiver envolvido com a piperina, que é uma outra substância dentro da pimenta preta, que é a pimenta do reino. Então, a cúrcuma, a absorção dela é fraca. Se você associa a pimenta do reino, você tem uma absorção melhor. Então, todas essas questões, você vai ter uma melhor eficiência se você tiver um acompanhamento com um especialista, nutricionista. Claro. Mas, de modo geral, você pode usar essas ferramentas na alimentação cotidiana, porque o problema é assim, as pessoas falam assim, eu vou comer alho, então. Ela come alho uma semana. Ela acha que isso vai fazer alguma coisa na vida dela. Ela não vai fazer nada. Isso eu estou falando, não é um hábito de vida. É uma mudança de hábito. Você vai colher os frutos lá na velhice. É verdade. Então, você planta hoje, é a lei da semeadura, né? Você planta hoje para colher amanhã. O problema é que as pessoas querem um efeito rápido, né? Tipo assim, não, o alho é bom, então eu vou comer, já vou começar hoje, fazer tipo... um arroz com galinha ali, não, e tipo assim, daqui uma e semana amanhã, você já quer o uma pimenta efeito. do reino. E amanhã eu tô bonzinho. Exato. Então, assim, eu vejo que as pessoas têm muito, né, isso, tipo, eu quero algo rápido. Sempre, né? Por isso que o vão cérebro muito... ele procura o menor esforço Isso. sempre, né? Então, por isso que vão muito para os medicamentos, né? Os anti-inflamatórios. Então, você está sentindo uma dor. Às vezes, a pessoa não quer nem saber o que ela tem. A causa daquela dor. Aí, não, isso aqui é uma inflamação, vou tomar um anti-inflamatório para melhorar. E fica ali, tapando o sol, né? Porque, assim, uma hora ou outra não vai fazer mais efeito, rim né? embora, exato. O estômago só sofrendo, gastrite, esofagite, duodenite, um monte de coisa. Tá? E até falando assim de medicamento, assim, a neuromodulação acaba que tem essa vantagem também de você não necessariamente ter que usar o medicamento. Sim, então ela entra para esses pacientes que também, o Marcos sabe bem disso, a gente tem um problema na população chamado de, quando você toma um remédio, você metaboliza ele. Sim. Então, tem pessoas que têm problema com metabolização do remédio. Então, 80% da população metaboliza o remédio de forma normal. 20% vão ser metabolizador lento ou rápidos. Então, esses pacientes que são metabolizador lento, eles tomam qualquer tipo de remédio, sentem muito efeito colateral. E eles falam, olha, eu não tolero remédio, é difícil tratar. Eu já passei pelo 10º psiquiatra, né, já tomei esses remédios, não dou conta. Também, então, você tem uma ferramenta ali que não gera efeito colateral, vai ajudar muito o processo. Então, a medicina está evoluindo. E graças a Deus, assim, eu falei no início, a neurociência é uma física, é eletricidade ajudando toda a circuitaria cerebral. Então, a neuromodulação, logo, Marcos, assim, já está ali na ponta da agulha para eles colocar como nível A de tratamento. Porque vem acontecendo, né? Sim. E a casuística tem abonado, né? Isso é bom, né? E a gente quer isso mesmo, né? Porque traz mais qualidade de vida. E igual assim, tem gente que é muito sensível ao medicamento, sim, aos efeitos colaterais. Então, assim, às vezes o médico acha, tem médico que fala assim, esse paciente é muito mimizento, né? Fala, não quer tomar nada. Mas às vezes a pessoa realmente fala, gente, eu não estou dando conta desse medicamento. Tá me fazendo mal, tá me dando muito enjoo, tá me dando uma enxaqueca que eu não estou conseguindo fazer as coisas. E às vezes o médico fala assim, não, mas tem que tomar. Mas você fica assim, gente, eu tô pior do que eu estava antes. Como é que faz? É a sensibilidade. Né? A sensibilidade. Né? Doutor Gustavo, e quem quiser conhecer um pouco mais esse tratamento, que está todo disposto a ir atrás de um psiquiatra, entender como que funciona a neuromodulação, onde que pode encontrar o senhor? Então, até a Gabi falou, né? Hoje o Instagram é um cartão de visita, verdade, onde você entra ali, tem todo, né, as explicações, a gente fala, traz o conhecimento para as pessoas. Então eles falam, esse profissional aqui tem um entendimento, tá falando bem, então me sinto seguro para procurar. Então o Instagram, aí DR Gustavo Carvalho Araújo, né? Podem procurar lá que vai ter muito conteúdo falando a respeito, até para tirar algumas dúvidas ali. Então, hoje, realmente o Instagram é o nosso cartão de visita. Mas e tem alguma clínica que
pode procurar o senhor também? Claro, até mesmo no Instagram você vai ver que vai te indicar. direcionar para a clínica. Mas, assim, eu tenho a Clínica Humane, é uma clínica ali voltada para a saúde mental. E é claro que a gente conseguiu colocar ali profissionais que vão trazer todo um diferencial ali de tratamento, não só para a saúde mental, mas para a saúde física, né? Profissionais da área metabólica, profissionais da área de dor. Então, é uma clínica hoje que estamos lá de frente ali no Jardim Goiás, de frente ao Flamboyant. É de fácil localização, mas hoje todo mundo procura o nosso doutor Gustavo. Vai saber, não? Será que ele entende mesmo? Deixa eu entender, mais ou menos entender o que é essa neuromodulação e vai atrás realmente dessas informações todos os dias, né? Isso vale muito a pena. E a Clínica Humana, eu estive lá, convite da nossa querida Itilamar, é muito aconchegante, acolhedora, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, os pacientes, eles estão, assim, cada vez mais, assim, querendo até um ambiente acolhedor. Né? Parece que ele sente ali. Hoje eu recebi esse feedback. Olha que bom, tá vendo? Não sou só eu. Uma senhora me procurou, 75 anos. Aí ela terminou a consulta, eu fiquei ali um pouco no consultório, na hora que eu saí, ela estava lá, na recepção, sentada. Ela virou para mim: doutor, eu não quero sair daqui não. Não é? Aqui está parecendo minha casa, eu estou sendo bem servida, né? Já me serviram aqui um cafezinho e tal. Posso ficar aqui? Fica à vontade. Isso aqui é um acolhimento. Porque, gente, vamos ser realistas. Ninguém vai no médico. Nossa, estou a fim de ir no médico hoje. Né? Ou, igual vai no shopping fazer um passeio. Tudo. Às vezes a pessoa vai porque médico, né, tá precisando ou quer fazer até uma rotina mesmo, né? Os anos de rotina. Isso. Mas ela já vai um pouco assim. Aí ela chega num ambiente que é acolhedor, às vezes tem uma música. Aí as pessoas, até o tratamento da secretária, vem lá, tudo bem. Aquilo ali já vai te acalmando. Né? Porque passa 1000 coisas na sua cabeça, né? Quando você está no médico, né? Sim. Então só aquele ambiente ali já vai te dando aquela calma, né? Eu acho que é muito importante, viu? Parabéns pela clínica. A gente quis fazer um modelo diferente, não para a pessoa pensar assim, isso aqui não é um modelo clínico, isso aqui é um lugar onde eu sou acolhida, me sinto bem, confortável, sou bem atendida, e vai gerar essa memória afetiva nela. Sim. Vai gerar essa memória afetiva. A pessoa nem fica tão, vou lá, né, na Humana, dar uma passadinha lá. E você, doutor Marcos, como que a gente pode encontrar o senhor? Eu sei que o senhor é um influencer digital lá, mais 50 mil seguidores, tudo, né? Mas porque também tem essa rotina de explicar, de dialogar com a sociedade. Porque crescimento é crescimento orgânico, né? A gente cresce através de informação. Hoje, se você for olhar na minha página, tem mil e tantas publicações. Conteúdos foram sendo criados com muito amor e carinho ao longo do tempo aí para ajudar a informar a população e também para criar também um vínculo afetivo, né? Sim. As pessoas elas hoje precisam, como a internet ela facilita muito a informação, muitas informações também são levianas, né? Sim, eu vejo que você criando uma relação, o paciente vendo que você realmente está ali disposto a fazer o melhor pela pessoa. Cria realmente, o paciente já chega, eu tenho muito paciente que já chega assim: doutor, eu já me sinto sua amiga, eu já me sinto, o senhor não me conhece não, mas eu te conheço muito bem, já conheço seus filhos, como estão os meninos, entendeu? Já chega íntimo. É muito bom isso. Isso é muito bom, porque verdade, a gente já fica íntimo ali, já cria uma relação. A relação médico-paciente não é uma relação comercial comum. Não é. Ela é uma relação de fidelização mesmo, e principalmente de confiança. Se não tiver, esquece, nada vai dar certo. Né? Então lá você pode achar pelo doutor, né, dr.marcos com U, Vinícius Cerqueira, _vascular. É meio complexo, mas depois vocês anotam lá na página de vocês. É igual aconteceu comigo. Na hora que eu fui tentar abreviar Gustavo Araújo, já tinha um monte de Gustavo. Gustavo Carvalho, Gustavo Araújo. Poxa. O meu é Marcos com U. Na verdade lá tá doutor.marcos Cerqueira, _vascular. Né? Não tem o Marcos isso, doutor Marcos Cerqueira, _vascular. E a clínica nossa é a Novem, também fica no setor Nova Suíça. Pelo WhatsApp, lá tem na página do Instagram, mas
Quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, 629-211-1668. Hoje nós somos especializados em tratamento de varizes, né? Eu falo isso porque hoje eu criei uma normativa dentro da clínica para a gente poder atender com excelência esse perfil de paciente. Então eu não atendo hoje doença arterial, eu não atendo hoje outras patologias que não sejam essas venosas. Então, mas posso ajudar, posso encaminhar, mas lá hoje a gente trabalha exclusivamente com a doença venosa, com varizes, né? Ótimo. E aqui a gente tem, Dr. Marcos, Dr. Gustavo, a intenção de conhecer também o Marcos, o Gustavo, fora realmente ali do doutor mesmo ali, né? Fora da medicina ali, do tato que a gente vê assim, no profissional. Gustavo, tem algum hobby que você gosta de fazer? Tem algum tempo? A gente sabe que o médico quase não tem tempo, mas quando sobra um tempinho, tem algum hobby que gosta de fazer? Você não fala que é pescar, não. Não, acho que assim, eu tive um momento, até eu e o Marcos tivemos banda, tocamos juntos. Ah, mesmo? Gente, que legal! Então você vê, a música aproxima também em alguns momentos. Mas hoje vocês ainda Guitarrista tocam? e baixista de mão cheia, esse rapaz. Mas tocam assim, quando reúne? Não, então, hoje mais amadurecido, né, a família ali em cima, tem assim o hábito de tocar com meus filhos, até tem um professor que vai em casa, né, um professor de música, ensina muito eles, e às vezes tem as apresentações, eu tô lá com eles, faço ali um jam. Que bom, isso é muito então, bom. a gente tem assim, pelo menos eu tenho esse hobby, a música, e agora um hobby que eu acho que tem que ser, acho que quase para todo mundo, seria cuidar do corpo, atividade física, isso aí não tem que ser uma coisa, tem que ser um hobby mesmo. Sim. Você tem que ir, eu gosto. É verdade. E você, Marcos? Banda tivemos, né? Sou baterista. Tenho uma bateria em casa, mais para os meninos, toco ocasionalmente. Mas eu falo assim, hobby, hoje eu pratico tênis, jogo tênis regularmente. 5h30 da manhã. Que medo, mano. Pra animar mesmo, pra chegar. Para dar exemplo pros pacientes. Eu já tive umas conversas com o Marcos. Ele, inclusive, ele tá querendo me medicar. Ele fala, calma. Eu acordo 4h30 da manhã todos os dias. Ele fala, calma, não, mas você está precisando de remédios. E que horas que vai dormir? 10 horas, geralmente. Durmo 6 horas e pouco, e depois eu consigo dar uma cochilinha depois do almoço. Mas ele tá querendo me tratar, talvez eu comece a acordar umas 8. Mas virou um hábito. Eu jogo tênis regularmente, 2, 3 vezes por semana. Pratico também musculação, mas o tênis é um esporte que ele mudou minha vida, o tênis. Porque eu nunca gostei de esporte aeróbico, esporte de... Nunca gostei. Eu sou péssimo com qualquer coisa de bola, assim, não tem nenhum domínio de bola, nada. E aí, quando eu aprendi a jogar tênis há uns 8, 10 anos atrás, aí hoje eu tenho vontade de ir, porque eu vou lá para jogar, divirto com meus amigos, é bom, né? Distrai também, né? É prazer, né? Prazer. E sou pescador nato, né? Diga-se de passagem, ensinei o Gustavo a pescar. Não faça cara. Ensinei ele a pescar, entendeu? Por isso que eu falei, não fala que seu hobby é pescar, não. Porque quem ensinou ele a pescar fui eu. Começou. Não vou me dar nesse detalhe, nós vamos brigar. Mas já pescava aqui em Goiás ou lá no Pará? Goiás. Eu sou pescador desde criança mesmo. Não, a gente fala brincando, né? Porque a gente já teve uma casa em comum ali na região do Lago das Brisas, a gente sempre pescou junto e a gente gosta de pescar. Ele gosta também, ele acha bom. É bom que pratica ali, né, a paciência, né, de estar ali. Marcão, o silêncio, diz que não pode ninguém ficar conversando em volta, que atrapalha, né? Eu acho que você está buscando recente. Lá para trás a gente ia pro Pesco Pago, pescar. É verdade. Você lembra disso? É verdade, mesmo. É mesmo. Há milhares de anos atrás. Muito tempo. Ia lá pros Pesque Pago. Davi, é verdade, é mesmo. Doutor Gustavo, e o que o Gustavo de hoje falaria para o Gustavo, ainda jovem, ainda criança, 10, 11 anos, como um incentivo de vida? Olha, assim, é uma pergunta até relativamente curiosa, né? Porque você se deparar com
né, se eu conseguisse voltar no tempo e falar, olha, eu preciso sentar e conversar umas coisas contigo. Vem cá, menininho, senta aqui no colo. Quero ter uma conversa contigo. E ele me olhar assim, olha, eu tô com medo de você, quem é você? Mas eu tentaria falar assim, olha, tudo que você vai fazer, coloca mais empenho. E de fato, hoje, eu e o Marcos estamos mais espirituais, eu falaria muito assim, dê mais chance à espiritualidade, porque naquele momento assim, imaturo, né, os pais meio que obrigavam, falavam, não, pai, mas hoje eu vejo assim, a importância que isso virou na nossa vida, mas foi uma infância que eu viveria tudo de novo, da mesma forma. Lindo. Foi muito bom. E você, Marcos? Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu vivi, né? Com muitas dificuldades, né? Mas eu acho que justamente a dificuldade é que forja o caráter da gente, né? Infância, graças a Deus, muito bem cuidada, tive pais muito amorosos, né? Que se esforçaram para fazer o máximo por mim, fui feliz na infância. Fiz faculdade fora durante um período muito difícil, foi para mim, assim, e vejo que meu pai foi um grande esteio, porque ele que falava, fica aí. Eu fiz faculdade em Belém, na Federal do Pará, e na época era muito difícil para mim ficar lá. E meu pai sempre firme comigo. Então, assim, eu quando olho para mim no passado, eu não me arrependo de absolutamente nada, com exceção do fato de realmente não ter me espiritualizado mais cedo. Já sigo a minha fé há quase 20 anos, né? Sou um homem temente a Deus há muitos anos, graças a Deus. Mas eu vejo assim que já tive nas garras do inimigo por muitas vezes e Deus foi muito misericordioso comigo. Então, se eu pudesse voltar lá atrás e falar para mim, falar assim, para de fazer besteira, porque uma hora Deus vai parar de falar assim, chega, eu não vou mais cuidar de você. Então, chegou uma fase da minha vida que eu olhava para trás e falava assim, meu Deus do céu, como o Senhor é bom comigo, porque já me livrou de tanta cilada. Aquela fase de novo, adolescente, jovem, sim, claro. Imortal, né? É isso. Eu acho que o adolescente tem essa percepção. Ele acha que ele é imortal. É meio consequente. E não tem mais uma hora cobra. E, Gustavo, uma sugestão ou de filme, ou de viagem, ou de algum livro que você gosta, pra gente se inspirar. Olha, são coisas bem peculiares para cada um, mas assim, eu não vou falar assim, tem um lugar, é aquilo onde você está com sua família, onde você confraterniza, onde você tem a comunhão na mesa, esse vai ser o melhor lugar. Perfeito. Mas ali, né, você tem um lugar próximo, você vai, se encontra, você tem a família muito próxima, muito unida, isso já está de bom tamanho. E você, Marcos? Em relação a lugares, eu acho, concordo totalmente com o Gustavo. Eu fico vendo assim, hoje a vida do glamour do Instagram e das personalidades, elas criam uma expectativa de felicidade em algo muito distante, né? E a felicidade ela está no simples e no belo. Augusto Cury fala muito isso, né? Um psiquiatra famoso, Augusto Cury, fala muito de você aprender a contemplar o belo. Eu posso falar porque às vezes as pessoas falam, mas você não conhece. Eu já viajei por muitos lugares do mundo, assim. Eu gosto de viajar, tenho uma história de viagens grandes, tudo. As pessoas às vezes criam expectativas glamourosas. O dia que eu estiver lá em Paris olhando para a Torre Eiffel, o dia que eu estiver na Alemanha, o dia que eu estiver... É tudo a mesma coisa. Não muda nada. Tudo a mesma coisa. O lugar que você tem que estar é o lugar que você está bem, perto dos seus. É verdade. Você pode estar chupando um picolé na praça. Se você estiver feliz com alguém que você ama do lado, tá tudo ótimo. Você pode estar em Paris. Se você estiver sozinho, vai estar uma porcaria lá. Com certeza. Então, o local melhor que tem é onde você está feliz. O primeiro ponto que eu acho que isso é fundamental. Você falou sobre livro ou filme. Livro é complexo falar, porque leitura é uma coisa muito individual e de perspectiva, né? Agora, tem um filme que me marcou muito na minha vida, que mudou a minha tolerância em relação às individualidades humanas, que é A Cabana. É um filme que eu acho esse filme lindo, porque ele mostra que você tem que exercer o perdão o tempo todo. O perdão é a chave do sucesso espiritual, né? E às vezes você olha para uma pessoa e questiona ela muito. Por que essa pessoa fez isso? Mas quando você vai ver o porquê que ela fez, você começa a ter empatia e amor e compaixão por aquela pessoa. Então esse filme mostra muito isso. Esse filme é maravilhoso. Todo mundo deveria assistir esse filme.
sem forma. Sem Fica a dica aí, acabando. E agora atual, esse A Forja também é muito bom. Eu não assisti esse ainda. O pessoal vem falando muito. Merece assistir, muito bom. A Forja. A Forja. Eu também gostei bastante dele. E uma frase que o senhor gosta de falar, que sempre que escuta, é o Gustavo tá falando. Bom, pelo menos alguns pacientes que já falaram assim, nossa, quando eu entrava no seu consultório, você falava aquela mesma frase para mim, eu queria voar no senhor. Mas hoje, melhor, agora eu começo a te entender. Eu falo assim, gente, cuidem-se. Essa é a minha frase. Você não está se cuidando. Doutor, mas é para você cuidar de mim. Mas é difícil. Tudo que você está falando vai tudo contra o ponto que eu faço de Exato. errado. Eu não consigo fazer o que você está pedindo. E aí, depois que vira a chave, doutor, você tinha razão. Cuide-se. Cuide-se, é verdade. É básico, né? O básico, né, gente? E uma frase, Marcos? Vou falar um clichêzão que para mim significa, eu acho muito legal. O antigo filósofo falava assim, que quanto mais sei que nada sei. Eu acho que a vida da gente é um constante aprendizado. O dia que você achar que você sabe tudo, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe de nada. Não é? A gente fica Você fala assim, meu Deus do céu. Quanto mais você envolve com a espiritualidade, quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você se envolve com os problemas individuais, você fala assim, eu sou um neném. E o tanto que é bom E que aprender, bom, né? Que a gente Graças a pensa Deus, assim, senão perde o sentido. É verdade. Doutor Gustavo, a Gabi sempre Tira pede aí pra gente tirar uma mensagem, um versículo. O senhor tira Pra um nós. e o doutor Marcos também tira um. Pode ler para nós E também. leia-os pra gente, por favor. Vamos lá. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. 1 Tessalonicenses 5, Olha só. 11. Cuide-se, tá vendo você Paulo falando? já era ele saiu de uma fase assim onde ele era um fariseu bem difícil, Né? e depois virou uma pessoa em Cristo e transformou a vida dele, assim como Cristo transformou minha vida, transformou a vida de Marcos. Então, muito bom. A frase veio a calhar. Né? Veio muito a calhar. Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Pode levar. Não, deixa o negócio assim. Pode levar? Deixa. Deus é nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 43, versículos de 1 ao 3. Essa é a maior verdade, né? Quando eu vejo hoje a questão da espiritualidade, falando em questões individuais, uma das grandes mazelas que existe no indivíduo é a falta de perspectiva, né? A gente, quando chega em uma fase da vida, principalmente eu que estou chegando agora, estou com 48 anos, chegando na temida meia-idade, se você é um cara que não crê em Deus, não tem a espiritualidade, a tendência sua é entrar em um quadro depressivo, que você começa a olhar para sua vida e não vê sentido nela, porque você conquista os bens materiais, você conquista sucesso, fama, dinheiro, seja lá o que sejam os seus objetivos de vida. Você chega a um ponto da vida que você olha para si e fala assim, tá acabando, e aí? Eu brinco muito, eu falo um negócio, esses dias eu estava falando na igreja, eu falo assim, que às vezes um pobre infeliz, ele é mais feliz do que um rico infeliz. Aí o pessoal falou, o que é isso que você está falando? Quer dizer que se os dois são infelizes, é melhor ser infeliz e rico. Você já viu o que o pessoal fala assim? Se eu sofrer, eu vou sofrer tomando champanhe em Paris. Eu acho um total engano. Porque um dos grandes problemas é o seguinte, a falta de esperança. O pobre, quando ele é infeliz, ele ainda almeja que um dia, se ele for rico, ele pode trazer a felicidade para ele. E o rico, quando ele já está lá e é infeliz, ele olha para si e fala assim, acabou. A única coisa que suplementa o buraco humano chama-se Deus. Ele é a única coisa que vai trazer conectividade com o mundo e vai fazer a sua vida valer a pena até o último minuto. Você olhar para trás e falar, estou fazendo um legado para Cristo, estou produzindo algo que vale a pena para as pessoas, é algo que realmente eu vou poder levar para a eternidade. Porque senão nada faz sentido. Então a busca do nosso refúgio, nossa fortaleza, nós nos fortalecemos nele. Amém. Amém. E eu fico assim, eu acho muito bom a gente ter essa conversa, porque são dois médicos, né, renomados, porque antigamente todo mundo separava a medicina. Sim.
né? A ciência não podia misturar aquela coisa. E olhando vocês dois falando, o tanto que a espiritualidade é essencial nas nossas vidas. A gente tem a medicina e a ciência a nosso favor, que a gente tem que utilizar, que foi um instrumento, nós somos instrumentos de Deus, Sim, né? Ele certeza. utiliza todos nós. E olhar os dois falando da importância da espiritualidade de Deus nas nossas vidas ajuda muito as pessoas, porque tem pessoas que são totalmente incrédulas ou que estão realmente desesperançosas. Sim. Né? Então, assim, ouvindo os dois falar, é mais ainda para enaltecer mesmo, para ir em busca dessa espiritualidade. Eu sempre falo aqui no programa, né, Tiago? Eu falo assim, gente, para mim o pilar que você tem que estar trabalhando o tempo todo é o da espiritualidade. Com certeza. Não importa a religião, você tem que estar procurando ter uma intimidade com Deus e ir atrás, ir em busca. Não fique esperando Deus tocar seu coração ou você ter uma vontade. Não, gente, eu tenho que ir em busca. Decisão, né? É uma decisão. Do mesmo jeito que a gente trata com remédio, né, com alimentação, com atividade, a gente também, a nossa alma, ela precisa desse tratamento, da gente ir em busca de Deus, né, para estar mais conectada com Ele e a gente enfrentar os nossos desafios com mais fé. Porque quando eu falo assim, quando o seu espiritual ele está bem trabalhado, ele está bem reforçado, é mais fácil de você enfrentar seus desafios, né? De fato, isso aí é uma coisa que até eu falo muito, a espiritualidade e a saúde mental, elas têm ali braços. Então eu falo, isso é objeto de pesquisa dentro da saúde mental, né? Então, você acabou de falar, assim, uma pessoa desesperançosa e ela está passando por um processo deprimido grave, ela se questiona, o que eu estou fazendo aqui? Exato. Então ela cria vulnerabilidade ao suicídio. Muito. E isso, o estudo mostra bem claramente, as pessoas que estão mais próximas da palavra gera mais fé, gera mais esperança. Então ele passa por esses momentos, ele consegue romper, ele tem uma sustentação ali. Já quem está afastado, né, cria esse mecanismo de fragilidade, está desesperançoso e ele se vê vulnerável, ele acaba não conseguindo. Ele não dou conta mais, ele acaba... Faz toda a diferença, né? E a gente quer justamente isso. Com essas informações, com a oportunidade de conversar com profissionais que são bastante gabaritados nas suas especialidades, mas que também tem esse viés, realmente, que humano, que a gente fala de um tratamento humano que sabe dialogar sensibilidade, com né? o paciente, isso faz a diferença. E agradecer imensamente ao Dr. Gustavo Carvalho Araújo, psiquiatra, especialista em neuromodulação, trouxe mais informações cada vez mais nesse processo de saúde integral, mente, corpo e espírito. Muito obrigado, nós estamos sempre aqui de portas abertas no nosso Eu Simplesmente que agradeço com Gabi. aí a nova oportunidade, sempre que puder a gente vai estar aqui batendo Que ótimo. papo. E venham sempre, por favor. Agradecer também ao Dr. Marcos Cerqueira, angiologista, cirurgião vascular, ele fundador da clínica Noviem. Trouxe tanta informação, falando sobre varizes, sobre lipedema. Sim. E principalmente, eu acho que o diferencial do senhor, doutor, foi justamente, como o senhor disse nas redes sociais, de saber dialogar com o público. Isso nós temos o Dr. Gustavo, o Dr. Marcos aqui, isso faz toda a diferença. Obrigado. E que o Simplesmente com Gabi sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Foi uma grande oportunidade de falar sobre assuntos importantes aí. Parabéns pelo programa. Isso é um grande programa de utilidade pública para a população aí. Parabéns. Isso aí. Muito Foi uma obrigada, né? A gente agradece muito e que Deus continue abençoando a vida de vocês, da família, né? Para que vocês, com saúde mental, saúde física, saúde espiritual, porque eu sempre falo para Deus, eu estou pedindo todas as saúdes. Saúde mental, física, espiritual, emocional, né? Para vocês continuarem trilhando esse propósito que Deus tem na vida de vocês, né? E que vocês continuem aí transbordando esses conhecimentos, né? Com muita empatia, com muito amor, né, com muita sabedoria, não só para os pacientes, mas para todas as pessoas que têm contato com vocês, tá? Então, que Deus aí continue abençoando aí com muitas e muitas bênçãos. Sacerdócio. É verdade.
Obrigado, Gabi, mais Eu uma vez. agradeço. Que não também. deixa de ser um ministério, né, Marcos? Com certeza. Com certeza. Obrigado, Gabi. Muito obrigada, Thiago, a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir. É isso aí, compartilhe esse programa. Muitas informações, vale a pena você realmente ter a oportunidade de levar tantas informações para outras pessoas. E a gente sempre fala que o nosso programa, o intuito é transformar vidas através de saúde, cultura, comportamento, qualidade de vida, espiritualidade. Vai chegando no final, mais um Simplesmente com Gabi. Conto com vocês na próxima semana. Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau, tchau.